Que a graça e a paz do Senhor esteja presente em cada coração. Quero deixar a vocês o livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 10 ao 13, que ali relata a história de uma mulher que havia muitos anos que ela vivia com uma enfermidade. Diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: Mulher, está livre de tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Esse estudo nos faz refletir que, da mesma forma que essa mulher andava 18 anos, você tem ideia de que está 18 anos com uma enfermidade? É muito tempo. Você imagina que ela, em meio a essa situação, ela procurou os melhores médicos da época. Ela procurou ajuda de tudo quanto era forma, mas pensou que ela não encontrou. Só que ela não imaginava que, em determinado momento da vida dela, ela ia encontrar o dono da vida, Jesus Cristo. Você imagina que ela tinha ouvido falar que Jesus ia passar em determinado local, ali na sinagoga. E a hora que ela ouviu que Jesus iria passar nesse lugar, você imagina a multidão que, onde Jesus andava, havia uma multidão que acompanhava ele em todos os cantos. E essa mulher, com esse problema, encurvada, como que ela conseguiria chegar até Jesus? Porém, Jesus sabia, Jesus era conhecedor de tudo. Ele sabia que ele ia encontrar essa mulher. Jesus sabia que este momento era previsto, e Jesus sabia que este momento era previsto para ali realizar um grande milagre, uma grande cura. Foi nesse momento que Jesus esperou esse grande milagre na vida dessa mulher. Porém, o que deixa mais a gente um ponto para refletir é que a gente vendo nesse versículo fala assim que Jesus expulsou o espírito maligno, um espírito maligno que se encontrava na vida dela. Então, se a gente parar para refletir, ela ficou 18 anos com um espírito maligno que causava esse problema nela. Então, se a gente parar e pensar que tudo quando começou na vida dela, o demônio acho que aprisionou. Ele prendeu a coluna daquela mulher de uma forma que, imagina você ficar com uma das suas mãos ou um dedo seu amarrado, curvado, durante 18 anos. Depois que você soltar esse dedo, essa mão, o osso vai estar atrofiado, porque é muitos anos numa posição sem ter uma circulação de sangue ou algo do tipo. Então, nesse relato a gente vê que o demônio escravizou essa mulher encurvada por 18 anos e esse osso da coluna dela acabou atrofiando por isso. Porém, Jesus, sendo Deus, ele enxergou que aquele problema, se ele chegasse ali e determinasse a cura, não, ele enxergou que ali havia um espírito maligno. Então ele repreendeu esse espírito maligno. Na hora que o espírito maligno saiu, ela continuou curvada. Porém, Jesus tocou com suas mãos e na hora que tocou, ela foi curada. Por que ela foi curada? Porque ali, o dono da vida, Jesus Cristo, toca nela. Jesus é o dono de tudo. Jesus é o dono da carne, do osso, da vida, do sangue. Jesus foi lá no Éden quem criou o osso, a carne, do pó da terra. E quando Jesus dá uma ordem ao osso, endireita, esse osso endireitou imediatamente. Então a gente vê o quê? Que Jesus deixa um ensinamento para nós. E muitos problemas que pessoas se encontram hoje, com enfermidades físicas e emocionais. Emocionais eu digo depressão, ansiedade. Física eu digo doenças que as pessoas vão em médicos e não encontram soluções ou cura. Porém, esse contexto Jesus deixa claro que as enfermidades em si, você não vê solução, não vê resultado, é uma obra do inimigo. Você tem que repreender isso da sua vida e não aceitar. E após isso declarar a cura. Foi o que Jesus nos ensinou nessa passagem. Declarando a cura, a libertação vem. Você é tocado, você é transformado pelo poder de Jesus. A gente aprende aqui nessa passagem bíblica que no nome de Jesus, o inimigo, o espírito maligno sai. Jesus diz no Novo Testamento que em nome de Jesus curaríamos enfermos e expulsaríamos demônios.
Também Jesus relata no Testamento que com uma posição de mãos oraremos pelos enfermos. Então nesse relato bíblico a gente vê que Jesus ele repreendeu o espírito mau e colocou as mãos e declarou a cura. Então coloque a mão. Então repreenda esse espírito mau que está causando ansiedade, depressão, alguma dor que não há remédio que resolva ou medicina que resolva, algum problema na saúde que não há solução, mas Deus pode, Jesus pode curar, transformar e restaurar. Repreenda esse espírito mau e impõe as mãos e declara a cura. Foi isso que Jesus nos ensinou. E através da cura que vem de Jesus, através da fé, será tocado, restaurado e curado. Esse é o nosso Deus. Ele pode transformar, curar, libertar, restaurar. E Ele deixou para nós hoje esse legado de cura. A gente pode orar e no nome de Jesus declarar a libertação, a cura. Às vezes você está passando por um problema, às vezes você acha que esse problema não tem jeito mais. Quando a gente passa por um problema, esse problema começa a cansar a gente, começa a sobrecarregar a gente, começa a tirar as forças da gente, ao ponto da gente ficar sem forças para encontrar uma saída, uma solução. Nesse momento, quando a gente se volta a Jesus e começa a orar a Ele, mas não orar de uma forma simples, mas orar além do que você possa imaginar. O que eu quero dizer com isso? É que quando você se dedica, você faz um propósito, você está passando por uma enfermidade, uma doença, um problema, quando você lhe faz um propósito com Deus, Senhor, eu vou acordar 7 noites, eu vou orar de madrugada nesse propósito de cura. Senhor, eu vou jejuar durante uma semana nesse propósito de cura. Senhor, eu vou orar durante o dia, Pai. 3 vezes no dia, durante 20 dias, 5 dias, aí vai do que o seu coração sentir. Fazer um propósito de cura, para que algo diferente aconteça na minha vida. Quando você faz algo assim, Deus se inclina nos céus, começa a olhar para você. E a hora que Ele olha para você, Ele vê o ato de fé, Ele vê aquela força de vontade que você está ali orando, clamando. E Deus nessa hora estende as mãos. E quando Ele estende as mãos, o milagre vem, a cura vem. A ansiedade tem tocado vidas e assolado vidas e aprisionado vidas nesses últimos dias. Porém, eu vejo que em nome de Jesus a ansiedade e a depressão ela sai, porque Jesus pode curar, pode restaurar. Para isso você tem que estar cheio do Espírito Santo. E para você estar cheio do Espírito Santo, você tem que deixar o mundo de lado e se voltar às coisas de Deus. O que seriam as coisas de Deus? Seria você orar, você jejuar, você se aproximar de Deus, meditar na palavra dEle, aprender com a palavra dEle, se voltar a Jesus. E quando você se volta a Jesus, o milagre acontece na sua vida. Ele te enche da presença dEle. E quando a presença dEle está em sua vida, o mal tem que sair. A gente pega no livro de Daniel. Quando Daniel estava na cova dos leões, ele foi aprisionado ali na cova dos leões. A gente vê que os leões não comeu Daniel, não se alimentou dele, porque os leões não sentiam cheiro de carne, porque Daniel estava em espírito. Então dessa forma deixa uma lição clara para a gente, que quando a gente está em espírito, o mal não nos toca. Quando a gente está em espírito, o mal não consegue afligir nossa família, nossa vida, ele não consegue tocar. Porque ali a gente está em espírito. E quando a gente está em espírito, a gente está próximo de Deus. Está cheio da presença do Espírito Santo. E quando a gente está com a presença do Espírito Santo, o milagre, a cura vem, a restauração vem, a transformação vem. E você tem força para vencer, força para caminhar e não vai desistir. Porque Jesus está ao teu lado. Eu sei que as batalhas são árduas, os desafios são grandes. Mas quando a gente está com Jesus do nosso lado, as coisas começam a fluir, se tornam fáceis, porque Jesus está no nosso lado. Ele guia a gente em momentos difíceis, Ele pega em nossa mão quando a gente está fraco, nos dá força para caminhar, nos dá força para se levantar e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois Ele é nosso Deus, nosso refúgio e segurança. Que você receba essa palavra e seja cheio da presença de Deus, hoje, agora e para sempre.